Mas este é o espírito que nós encontramos em muitas instituições eclesiásticas e muitas igrejas. Eu escrevi um artigo para a revista Ultimato sobre este assunto e na sessão de cartas alguém respondeu: quem é Ricardo Quadros Gouveia? Qual é o impacto do seu ministério sobre as vidas e sua experiência ministerial? Vejam que o missivista colocou em questão as minhas opiniões, não com argumentos, mas questionou o tamanho do meu ministério. Se minha igreja tivesse 5.000 pessoas e eu fosse um sucesso, ele não teria como argumentar contra mim. Porque sua cabeça está equivocada. Ele acredita que o critério para avaliar as palavras de um pensador cristão deve ser o sucesso e não a fidelidade à Bíblia e à tradição cristã e à missão da igreja. Eu pretendo, enquanto cristão, ser avaliado pela minha fidelidade. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 a 5. O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Além disso, é contraditório sugerir, não é, que outras pessoas devam ser combatidas porque têm um ministério maior ou menor do que o meu. É o efeito pernicioso desse tipo de mentalidade, desse tipo de ensino que hoje percorre as nossas igrejas, marcado pelo tecnicismo, técnicas, não princípios, mas técnicas, pragmatismo. Se funciona, é bom. E a avaliação do tão desejado sucesso por critérios humanos. Há uma noção em voga, por exemplo, a noção de homogeneização. Uma igreja heterogênea é uma igreja que tem gente de todo tipo. Tem dificuldades de crescer porque tem pessoas com preferências pessoais muito diferenciadas. Formação educacional distinta, etnias variadas, diferentes faixas etárias e diferentes classes sociais. Mas alguns propõem, como estratégia mercadológica, o processo de homogeneização. A igreja que quer crescer deve escolher uma fatia específica do mercado, uma classe social, um grupo específico, com certos gostos, com certas tendências. É uma igreja para ricos ou é uma igreja para pobres? É uma igreja para cultos ou uma igreja para incultos? É voltada para uma específica etnia? Os cultos devem agradar jovens de que tipo? Emos ou surfistas e skatistas? Qual é a tribo que eu quero alcançar? Numa igreja como esta, as pessoas não se sentem incomodadas porque os ricos não terão que passar pela humilhação de se sentarem com os pobres. Não serão forçados a admitir que em Cristo somos todos iguais, ricos e pobres, cultos e incultos. Nem tampouco os cultos terão que partir o pão com os analfabetos. Vamos poupá-los destes constrangimentos. A homogeneização é um processo natural de especialização, dizem estes autores. É preciso encontrar qual é o público-alvo para o sucesso da missão, ao qual será possível mais facilmente satisfazer, com técnicas. É uma boa estratégia de evangelização. Funciona, é eficiente, está testada. A igreja vai crescer. Assim como os ensinamentos de Maquiavel no livro O Príncipe, para a gestão de pessoas. Funciona, mas não estão de acordo com os valores do reino de Deus. Não está de acordo com os princípios da ética cristã e com os propósitos de Deus para os homens. Não seria melhor, então, do ponto de vista da espiritualidade cristã, pegarmos o nosso amor pelo sucesso, pegarmos o sucesso nas mãos e sacrificá-lo no altar do Senhor e aceitar o ministério que Deus nos dá? Eu tenho a impressão que muitos pastores angustiados e deprimidos se sentiriam aliviados quando convidados
a sacrificar o desejo pelo sucesso no altar de Deus. Uma igreja é uma família da fé, que reproduz em seu microcosmo a realidade social. Numa família, nós encontramos pessoas de todo tipo, abastadas, necessitadas, cultas, incultas, jovens, idosas, pessoas de diferentes etnias, com preferências distintas. A igreja saudável deve ser assim, porque isso faz com que a gente aprenda a ser respeitoso e paciente com as pessoas que têm gostos e opiniões diferentes das nossas. Na igreja homogênea é tudo mais fácil, porque todos são parecidos. Mas o filósofo judeu existencialista religioso, Martin Buber, já alertava: quando amamos somente aqueles que se parecem conosco, nós não amamos ao próximo, mas antes amamos a nós mesmos, refletidos no próximo. A igreja homogênea pode crescer mais facilmente, mas tal crescimento é apenas inchaço. Não é o crescimento orgânico como o da planta, que cresce organicamente, no prazo adequado, da forma como lhe é própria. O crescimento de uma igreja deve ser fruto do crescimento espiritual de uma comunidade que tem que lidar com a sua própria diversidade. Todos desejam participar de uma comunidade onde reina o amor. O crescimento se torna aí uma consequência natural. Mas aí eu pergunto, uma igreja precisa crescer? Por que é que as igrejas locais almejam tanto o crescimento? Será que isso tem a ver com o avanço do Evangelho de Cristo? É claro que devem surgir novas igrejas à medida em que a população aumenta, mas o que dizer do anseio por um crescimento que leva a igreja local a se transformar numa mega igreja, aonde há milhares de pessoas que mal se conhecem e pastores que mal conhecem as suas ovelhas? Será que aí ainda continua sendo possível viver a utopia da família da fé? Talvez uma igreja deva ser pequena, para que todos se conheçam e possam efetivamente se auxiliar e se encorajar. Qualquer igreja com mais de 1000 membros corre sérios riscos de degenerescência, de perda daquelas características que determinam a sua existência enquanto comunidade cristã. O ideal hipermoderno de igrejas grandes e poderosas, que deve dar lugar agora, na minha opinião, ao resgate do valor das pequenas igrejas, das eclesiolas, em que a preocupação não é numérica ou financeira, mas humana e espiritual. As pessoas deviam se dar conta de que a boa igreja não é aquela que lhes proporciona um bom show dominical, impessoal e superficial, mas aquela onde encontramos a nutrição espiritual de uma comunhão fraternal com aqueles que sabem o nosso nome, onde todos são iguais, não por causa de uma estratégia secular de homogeneização, mas porque todos, apesar das diferenças, se amam e se respeitam e formam um corpo místico, onde Cristo é a cabeça e nós os órgãos. Como nós estamos longe, enquanto igrejas, do esvaziamento de Cristo, da kenosis de Filipenses 2, do desapego ao sucesso, ao prestígio, à fama, ao poder, ao dinheiro. Como testemunharemos de Cristo por meio de nossas vidas, se nós não somos coparticipantes do sofrimento de Cristo? Se não somos, pelo nome de Cristo, injuriados? Os apóstolos nos ensinam que o verdadeiro sucesso cristão é perseverar em meio ao sofrimento. E é motivo de alegria sofrer como Cristo sofreu e por causa de nosso amor por Ele. Os maiores expoentes da espiritualidade cristã na história foram todos grandes sofredores. Antão, no século IV, vivia numa caverna, miserável, era considerado louco, mas foi venerado por sua santidade. Francisco de Assis, humilhado pelos cardeais e papas, morreu aos 44 anos. Foi visto como o maior discípulo de Cristo que jamais viveu. Juliana de Norwich, a mística, nunca teve posses, foi considerada herege
mas depois que morreu, aclamada como sábia. David Brainerd, missionário batista ou congregacional, agora me foge a memória, abandonou tudo para pregar o evangelho aos nativos, morreu aos 29 anos, deixou um diário de meditações que até hoje nos comove. José Manuel da Conceição, pioneiro do presbiterianismo no Brasil, o padre protestante, não viajava a cavalo, mas a pé, às vezes sem calçado algum. Morreu como indigente aos 51 anos, à beira da estrada que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro, incompreendido pelos missionários norte-americanos por causa do seu desejo de contextualizar a mensagem do Evangelho à cultura brasileira. Como teriam eles se saído numa avaliação de sucesso a partir de critérios iguais a estes? Foram homens de Deus, mas totais fracassos na cidade terrena, onde o que conta é a fama, o lucro, as posses, o poder, a saúde, a longevidade e a aparência física.